Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo sussi? Meu nome é Vanderlei Silva e eu sou professor oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Esse formato de vídeo é o primeiro formato do Foco na Voz. É um quadro diferente onde nós teremos uma aula de 50 minutos falando de aspectos técnicos da voz. Esse formato de videoaulas é uma novidade, tanto para vocês quanto para mim. Então pode ser que de vez em quando você acabe escutando algum barulho externo que vaze. Afinal de contas, eu estou na minha casa. Ou pode ser que eu dê uma erradinha e eu vou voltar sem fazer edições. As edições que forem acontecer vão ser muito pontuais, principalmente por questões técnicas. Então eu espero que tanto você quanto eu possamos nos acostumar bem com esse novo formato. Beleza? Estamos entendidos? Então, bora pro vídeo. Na nossa aula passada, a gente viu que a respiração é como se fosse uma fonte de teclado, né? É o que faz tudo acontecer, é o que permite que a gente cante com propulsão, com vontade. Então a respiração, a gente pode dizer assim, que é a energia que motiva o canto. Hoje a gente vai entender os aspectos da respiração, pelo menos os aspectos mais gerais dela, e a gente vai treinar alguns exercícios musculares para fortalecer essa musculatura para que ela nos ajude a cantar melhor. E aí, tá preparado? Então vamos lá, vamos cantar. Ah, mas já estava esquecendo. Antes eu preciso dar alguns recadinhos. O primeiro recado é o da boa convivência. A gente está aqui numa rede social, a gente faz as nossas monitorias, que eu já vou falar também nas redes sociais. É muito importante que a gente traga para esse ambiente de rede social o mesmo ambiente que nós tínhamos nas nossas aulas presenciais, onde a gente era muito voltado à contribuição, à colaboração e principalmente à boa vontade. Eu espero que a gente encontre esse mesmo ambiente aqui, mas é fundamental que você também participe dessa boa convivência, ok? O segundo recadinho é sobre as nossas monitorias, e elas são duas. A gente tem uma monitoria toda quarta-feira, às 15 horas, no nosso grupo no Facebook. O grupo é facinho de encontrar. Você entra lá no Facebook e pesquisa Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Lá você vai encontrar daí a nossa oficina, tem várias, já tem 2 vídeos lá das monitorias que fizemos, tem algumas postagens. Dê uma olhada lá, aproveita, comenta, né, deixa lá a sua participação, a sua contribuição. Beleza? Você será muito bem-vindo. O grupo precisa de aprovação, mas na verdade é porque eu não sei tirar essa ferramenta, esse mecanismo. Mas eu aprovo todo mundo que queira entrar no grupo. Beleza? A outra monitoria acontece às sextas-feiras, também às 15 horas, só que daí é no Google Meet. Eu vou criar um link e esse link vai estar disponível lá no nosso grupo no Facebook, Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva. Daí é só você clicar que você vai participar de uma videochamada, né? Uma conferência online, mais ou menos como você está acompanhando aqui, só que daí eu vou te acompanhar também. Lá nós cantamos, a gente tira dúvidas, troca ideia e assim a gente vai fortalecendo não só os aspectos do nosso conhecimento, mas a gente vai fortalecendo o nosso coletivo, o nosso grupo também. Você é super bem-vindo, mas lembre que lá tem limite de acessos. Por enquanto a gente está bem longe de alcançar, então eu acho que você pode ficar tranquilo, mas lembre-se, sexta-feira, às 15 horas em ponto, a gente começa a nossa monitoria. Eu te espero lá, tá bom? Se você precisa entrar em contato comigo, também é bem fácil. Você só precisa entrar lá no grupo do Face. Lá você consegue meu contato, você consegue conversar comigo. Meus contatos pessoais, meu WhatsApp, por exemplo, eu não vou passar aqui, porque é uma rede muito pública, né? Eu não quero receber tantas mensagens assim, ainda mais nos meus contatos particulares. Mas você pode me procurar lá pelo Facebook mesmo, no grupo da oficina e lá eu vou te responder, tá bom? Pode perguntar à vontade, pode entrar em contato à vontade lá que lá eu respondo, tá?
Outro recadinho bem importante, pessoal, é que tem muitas oficinas legais acontecendo aqui no canal do Cultura na Rede. Dá uma olhada nas outras oficinas, procura ver se alguma te interessa. Eu mesmo estou acompanhando algumas oficinas e está sendo bem legal. Acompanha lá também, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o seu like aqui no vídeo. Isso mostra que você está gostando das aulas de técnica vocal e também são, de certa forma, um jeito de me motivar a buscar sempre mais qualidade para o conteúdo que eu trago para vocês. Beleza? Bom, chega de recadinhos, né? É hora de conteúdo. Vamos falar de respiração. A respiração, nós vamos dividir em dois tópicos diferentes: modo respiratório e tipo respiratório. Primeiro vamos falar de modo respiratório. Modo respiratório é como a gente inspira, se o ar entra pela boca ou pelo nariz. Tá? No dia a dia, no ideal, no cotidiano, a gente inspira pelo nariz e expira pela boca, certo? Então o ar entra pelo nariz e sai pela boca. Por quê? Porque assim o ar entra limpo, quente e úmido. Se a gente inspira pela boca, o ar entra seco, sujo e frio. E a gente não quer um ar com pouca qualidade entrando no nosso organismo, né? Então é importante mesmo que no dia a dia a gente mantenha a inspiração como ela deve ser. O ar entra pelo nariz e sai pela boca, beleza? Mas vamos combinar, na prática do canto, isso é muito impossível de acontecer, porque o canto exige, depende da música, óbvio, uma certa velocidade no inspirar. E às vezes não dá tempo da gente fazer uma grande, né, respiração, tendo que puxar só pelo nariz. Então a gente vai entender hoje 3 tipos de modo respiratório e como a gente pode executá-los. E a gente também vai entender qual que é o ideal para cantar, já que a gente entendeu que esse do dia a dia para o canto não vai servir, né? Então nós temos o modo nasal, o modo bucal e o modo misto, ou buconasal. Vamos chamar de misto que é mais fácil, né? Então, assim, o modo respiratório nasal é quando o ar entra pelo nariz, ok? Que é aquele do dia a dia, que é como a gente conversou. O modo bucal é quando o ar entra pela boca, que é aquele que a gente já conversou agorinha mesmo, falando que não é o ideal para a gente praticar sempre, né? Que o ideal é que a gente não utilize essa forma de inspiração. E tem o jeito misto, que esse é o jeito do cantor, beleza? É o modo respiratório misto, quando a gente inspira pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Tá certo que o ideal não é que você use a inspiração pela boca, e é justamente por isso que o modo misto cria essa parceria, digamos assim, entre o modo nasal e o modo bucal. Assim, pelo menos parte do ar que você inspira vai estar com uma qualidade um pouco melhor. E assim a gente meio que mistura esses dois ares, né? Aquele que nós inspiramos pelo nariz e aquele que inspiramos pela boca, e assim pelo menos parcialmente haverá alguma qualidade na inspiração. Professor, como que eu faço uma coisa dessa? Isso parece ser muito difícil. Não é. A gente vai desenvolver já agora um exercício para treinar isso, beleza? Então, a gente vai fazer agora o exercício para fortalecer essa forma de inspiração, esse modo inspiratório, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar primeiro, como a gente está vivendo nesse período de pandemia, que você esteja com as suas mãos muito limpas, porque a gente vai entrar em contato com nariz e boca, tá bom? Limpa a mão, dá um timezinho aí, pausa o vídeo, vai, limpa a mão e depois volta. Beleza? Limpou a mão, agora a gente continua. Eu preciso que você separe o dedo indicador de uma das mãos para o nariz e o dedo indicador de uma das mãos para a boca. Então a gente vai fazer um revezamento na nossa inspiração. Vai funcionar mais ou menos assim. Enquanto a gente estiver fazendo, não precisa só inspirar, você pode ir eliminando esse ar também, tá bom? A gente vai fazer da seguinte forma: inspira pelo nariz, inspira pela boca.
E esse dedo, quando eu estiver encostado ali, ele vai ser meio que sugado levemente pelo nariz quando eu estiver inspirando pelo nariz, pela boca quando estiver inspirando pela boca. Vamos experimentar para ver se dá certo? Então vamos lá. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. E aí? Foi os dois? Conseguiu? Deu certo? Foi pego meio de surpresa? Não tem problema, é assim mesmo. A gente vai tentar mais uma vez. Vamos ver se agora dá certo? Então vamos lá. Agora você já sabe, não vai ser pego de surpresa, tá bom? Então vamos lá. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. Foi? Agora deu certo? Conseguiu? Ó, beleza. Se não conseguiu, não tem problema. A gente vai fazer mais uma vez agora. Se você não conseguir nessa terceira vez, não tem problema. Mas esse vai ser um desafio para você. A sua tarefa dessa semana é conseguir conciliar essa inspiração mista. Beleza? Esse modo misto tem que estar acontecendo para nossa próxima aula, ok? Então vamos lá. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. E aí? Agora foi? Agora deu certo? Se não deu, não tem problema. É assim mesmo, acontece. A gente precisa entender que o nosso corpo é cheio de músculo. E a gente está falando de músculos também que vão trabalhar em prol de levantar e abaixar uma cartilagem. E conforme essa cartilagem que fica aqui na região nasal, buconasal, ela vai trabalhando, esse ar vai se dividindo entre nariz e boca. O que a gente está fazendo não é uma coisa muito simples, não é uma coisa natural. Então não tem problema se você sentir uma certa dificuldade. O que não pode é abandonar as coisas só porque encontrou um primeiro problema. Não é verdade? Então você vai ter que focar essa semana em estudar bastante para dar conta para a próxima aula, tá bom? Essa respiração não pode deixar de acontecer, tá? Vamos tentar mais uma vez? Só para garantir? Então vamos lá. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. Foi? Não foi? E aí? Me conta aí nos comentários ou lá na nossa monitoria. Eu quero que você me conte como que foi essa experiência para ver se ela deu certo mesmo. Tá bom? Olhem, eu vou acompanhar. Uma coisa bem importante da gente entender é que quando a gente concilia essa inspiração, ela vai sim se tornar algo muito orgânico no nosso corpo e com o passar do tempo ela vai se tornar algo natural. Mas ela, nesse momento, não é natural, ela não é orgânica, você vai ter que treiná-la. Depois que isso estiver treinado, quando você for cantar, é preciso entender que a inspiração ela vai acontecer, sabe? É meio que abre a boca e deixa o ar entrar. Por que eu estou falando isso? É porque a gente precisa de uma certa agilidade na nossa capacidade de inspiração, que não permite a gente ficar refletindo muito nessa capacidade de entrada do ar, ok? É mais ou menos como um nadador. Uma pessoa que nada, ela tem lá suas braçadas e no revezamento dessas braçadas ela levanta a cabeça para fazer sua inspiração. Se ela pensa demais em puxar o ar, ela acaba engolindo água, porque é o tempo de uma braçada. Levantou o braço, abaixou, já tem que estar com o pulmão cheio de ar. Não é verdade? Então é mais ou menos assim que vai acontecer com a gente também quando estiver cantando. Não dá tempo de ficar pensando muito, porque a próxima frase da música já está chegando. Não é verdade? Então como que você vai fazer? Você vai aprender, você vai treinar dessa forma, mas você vai buscar tornar isso o mais orgânico e o mais natural possível. Ok? Beleza? Então tá bom. Vocês estão comigo até aqui? Estão preparados para o próximo passo? Então, partiu. Vamos lá, né? O tipo respiratório, ele se divide também em vários aspectos, mas antes é importante a gente entender o que tipo respiratório significa. Se modo tem a ver com o jeito que a gente põe o ar para dentro,
Tipo respiratório tem a ver com o modo como a gente armazena esse ar, como a gente cuida para que esse ar não saia todo de uma vez e como que é a saída desse ar. Essa é a parte mais importante para a gente nessa aula de hoje. Então a gente vai entender nesse momento como que a gente vai trabalhar esse processo de armazenamento, manutenção e saída do ar, ok? Então vamos lá. O primeiro aspecto do tipo respiratório que a gente precisa entender é sobre o lugar da nossa inspiração, né? Para onde vai esse ar? O habitual, por exemplo, na prática de esportes, quando você vai correr, quando você vai praticar algum exercício, é que a respiração seja superior. Então você puxa o ar e mexe aqui em cima e solta aqui em cima, certo? Existe um grande problema da gente cantar usando esse ar aqui de cima. É que aqui em cima você não vai ter nenhum auxílio muscular no controle da saída desse ar. Então, assim como esse ar entra, ele sai. E você não consegue ter um controle muito preciso para que esse ar saia aos poucos. E também você não tem a mesma capacidade de inspiração, de armazenamento do que você teria numa outra região um pouco mais inferior que essa. Então, assim, a nossa inspiração para o dia a dia, na corrida, na prática de esportes, vai ser essa aqui em cima. Mas quando a gente estiver falando de canto, daí não, tá bom? Quando a gente estiver falando de cantar, daí vai ser mais para baixo um pouco que a gente vai lidar com isso, tá? Mais ou menos nessa região aqui, assim, tá? Então, na verdade, vai ser tudo. Mas a concentração nossa vai ser nessa região inferior, abdominal, tá bom? Então, a gente vai agora começar a entender esses três grupos musculares. O primeiro que interessa pra gente, o primeiro grupo muscular, é o grupo muscular do diafragma. Esse grupo é um grupo de um músculo só, que é o diafragma. E ele fica mais ou menos nessa região abdominal aqui, tá? Ele é paralelo ao chão, então ele não fica assim em pé, ele fica deitado, ele é paralelo ao chão. Ele tem um formato que parece uma cúpula, uma sombrinha assim, sabe? E ele fica daí nessa regiãozinha assim. Ele tem duas principais funções. A primeira função dele é separar o aparelho digestivo do aparelho respiratório. Ele serve como também um músculo de proteção, né, para se caso um der problema, o outro tá de certa forma protegido, pelo menos por um tempo, certo? E ele tem também a função de aumentar a nossa capacidade inspiratória. Como que ele faz isso? Ele é conectado ao nosso pulmão, então quando ele faz esse movimento aqui, ele puxa consigo o pulmão, aumentando a nossa capacidade de inspiração. Então, o nosso propósito nesse momento é conseguir entender como esse músculo aqui da base vai funcionar, ok? Para isso, a gente precisa entender que no nosso corpo não existem espaços vazios. Então, se o nosso diafragma fez esse movimento e puxou consigo o pulmão, significa que ele ocupou nesse movimento o espaço de algum outro órgão que estaria ali. Então, do aparelho digestivo, no caso, porque seria inferior. Então, esse aparelho todo precisaria se reestruturar para que o diafragma e o pulmão, né, ocupem esse espaço. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente faz com essa expansão, descendo aqui o diafragma, mas expandindo a barriga, ok? Então, fica aí, com a mão na barriga, assim, ó, tampando o umbigo, beleza? Com a mão tampando o umbigo. E não é só pôr a mão assim, meio mal. Segura a pança aí, beleza? Então, segurou firme a barriga? Agora a gente vai fazer assim, ó. Quando o ar entrar no teu pulmão, esse ar vai empurrar com a barriga a tua mão para fora. Então vai ser assim, ó. Enche e esvazia. Enche e esvazia. Eu vou fazer de lado para ver se fica um pouco mais fácil de visualizar. Beleza? Então, ó, você tá aqui, certo? Ó, enche
esvazia. Enche, esvazia. Ok? Vai ficar aqui a tua inspiração, tá certo? Esse momento da inspiração exige muito zelo, muito cuidado. Eu vejo muito aluno que faz ao contrário, faz um enche, esvazia. Essa inspiração foi aqui em cima que aconteceu, ela não foi lá embaixo, tá certo? Não é útil pra gente, não vai servir pro cantor, tá bom? Eu preciso que você use a sua inspiração mesmo aqui embaixo, onde a tua barriga vai empurrar a tua mão para fora. Não fica pensando em encher o pulmão. O pulmão vai encher, encha o pulmão. Mas eu quero que você concentre na tua mão, nesse movimento onde a barriga empurra a tua mão para frente, para fora. Beleza? Vamos tentar mais uma vez? Enche, esvazia. Enche, esvazia. Entendeu? Tá comigo até aqui? Tá conseguindo fazer? Se você ainda não tá conseguindo fazer, não tem problema, você vai treinar para conseguir fazer, né? Porque é assim mesmo, a gente não consegue, a gente não nasce fazendo as coisas, a gente vai aprendendo com a vida, né? É importante que você tenha paciência, e nesse momento você vai ter que ter um pouquinho de paciência e treinar isso. Se você está conseguindo bem tranquilo, se isso para você não é um problema, também não te faz um grande prodígio. É só que nisso você tem mais facilidade. Pode ser que dali para frente você vai ver alguma coisa onde você vai ter dificuldade também. Então, assim, é importante entender que canto é aprendizado. E você está aprendendo tudo muito novo, assim, são coisas muito novas para se aprender. E isso vai levar um tempo. Tem gente que vai aprender mais fácil isso e vai aprender mais difícil outra coisa. E é assim que acontece em qualquer outra coisa na vida, né? Quando a gente está na escola, tem uns alunos que são bons em uma matéria, outros alunos são bons em outra, mas isso não significa que você, por não ser bom em tudo, não é um aluno competente, né? A mesma coisa significa aqui no canto. Se você não entende de tudo, não significa que você é um cantor ruim, significa que você tem algo a aprender. E aprender é sempre bom, né? Então, assim, tenta, vai tentando, não perde a calma por causa disso, não. Vamos fazer mais uma vez para ter certeza? Pode ser? Então vamos lá. Enche a barriga e esvazia. Enche, esvazia. Enche, esvazia. É isso. É isso aí. O diafragma, ele é um músculo responsável ainda pelo enche, beleza? O esvazia já é um outro músculo que está lidando, a gente não falou dele, mas a gente já vai falar, tá bom? Mas é importante que você entenda, porque assim, cada músculo vai fazer uma coisa, cada músculo vai atender uma demanda, e você vai lidar com essa musculatura para poder dar conta de cantar. Essa musculatura é um grupo de 3 grupos musculares. Então, assim, só ela ajuda? Ajuda. Mas só ela te faz um cantor extremamente eficiente? Não. Ela é pouco, beleza? Então, a gente vai dar continuidade. A gente vai ver mais um grupo muscular que também vai te ajudar, tá bom? Eu vou passar os exercícios para vocês todos no final da aula, porque daí vai ser tipo um pacote de exercícios, tarefa de casa, tá bom? Em vez de ficar fazendo pequenos exercícios durante a aula, assim e tal, eu vou fazer para demonstrar, mas as séries de exercícios, o formato como vocês vão fazer esses exercícios, você vai ver depois, beleza? Mais pro finalzinho do nosso vídeo, tá bom? Podemos continuar então? Então, bora lá! O segundo grupo muscular é um grupo muscular chamado intercostal externo. O intercostal externo significa, tipo, entre as costelas, pelo lado de fora, ok? Então, ele é um grupo muscular né, dos dois lados, ele tem uma face dupla, ele tem dos dois lados do corpo, e daí, quando ele se contrai, ele puxa consigo a costela e ele abre todo esse nosso dorso, ok? Então, eu vou explicar melhor a funcionalidade desses 3 grupos, só um parênteses aqui.
para vocês na próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre para que tudo isso serve e como que isso vai se aplicar na hora de cantar. Agora eu só quero dar consciência muscular para vocês. Eu quero que vocês entendam o que esses músculos vão fazer e depois por que eles fazem, ok? Então, esse segundo grupo muscular, ele vai trabalhar nessa região aqui, abrindo a costela, ok? Assim como a gente fez o movimento com a barriga, a gente precisa fazer o movimento com a costela, tá bom? Então vai ser assim, ó. Enche, esvazia. Enche, esvazia. Ok? E aí? Foi? Ó, tem que prestar atenção. Primeiro, que não adianta você ficar com a mão aqui embaixo no quadril. Não é isso que eu pedi. Eu quero tua mão aqui na costela, mais para cima, tá bom? Outra coisa que é importante é se certificar de que esse movimento não está acontecendo aqui em cima. A gente já viu ali para trás de que esse tipo de respiração não interessa para a gente. Então é importante que a gente tenha certeza, que a gente sinta na gente de que essa respiração está acontecendo lá para baixo. Só que eu quero que essa respiração lá para baixo também faça com que a costela se expanda e retorne. Vamos fazer mais uma vez para ter certeza? Vamos lá então. Mão na costelinha, enche, esvazia. Enche, esvazia. Muito bem. E aí, conseguiu agora? Deu certo? A gente já conversou, se não deu certo, como que faz, né? Vai ter que fazer a tarefinha de casa, vai ter que estudar bastante, que é para dar conta, tá bom? Esse movimento da costela é muito importante que aconteça. É importante que você entenda ali que a costela tem que se expandir assim. Só que não é só isso que precisa acontecer, tá bom? Então eu vou explicar primeiro a funcionalidade desses músculos e já em seguida eu vou explicar para vocês como que a gente vai conciliar tudo isso. Porque não é tão simplesinho assim não, a gente vai ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, beleza? Então eu estou trazendo um por um e daqui a pouco a gente junta tudo, tá? Continuando então, a gente entendeu diafragma, aqui movimentando a barriga, a gente entendeu o intercostal externo trabalhando a costela. Agora, a gente precisa entender o nosso terceiro grupo muscular. Esse terceiro grupo muscular, quem vai ser mais complicado de lidar, porque ele é um grupo muscular com vários músculos. Os outros grupos eram de um músculo só. Esse são três músculos que interessam para a gente. É o reto abdominal interno e externo e o intercostal interno. Esses três músculos, trabalhando em conjunto, vão ser responsáveis pela saída do ar. Então a gente tem o primeiro grupo, que é responsável pelo armazenamento do ar. Diafragma, armazenamento. O intercostal, tinha esquecido de falar disso, né? O intercostal tem a função da manutenção desse ar. Ele garante que esse ar não saia todo de uma vez e ele tem a função de criar uma reserva de ar, digamos assim. Ele aumenta um pouco mais essa capacidade de armazenamento. E esse terceiro grupo muscular, ele tem a função de pôr o ar para fora, que é o que mais interessa para a gente, porque é essa saída de ar que impulsiona a nossa voz para o que vai acontecer adiante, não é verdade? Então é esse grupo que mais interessa. Então ele é complexo por esses dois motivos. Primeiro, porque tem um grupo composto de três músculos, e segundo, porque a função dele é a que mais importa para a gente, né? Então vamos dar bastante atenção, vamos fazer com bastante cuidado, ok? Então assim, ó, o reto abdominal externo, eu não vou ficar repetindo esses nomes para sempre, vocês não precisam saber também. Eu estou falando só porque isso me ajuda a me organizar, mas o importante é vocês entenderem como as coisas vão acontecer. Eu não estou falando com cantores de grande experiência, com grandes cantores nessas aulas, nessas videoaulas. A ideia é instigar você a aprender a cantar um pouco mais,
ou pelo menos tirar alguma dúvida, né? Mas qualquer coisa também vá na monitoria lá dar uma olhada para tirar mais dúvidas, tá bom? Esse momento é principalmente para que você compreenda o funcionamento dessa musculatura. Então eu não vou ficar repetindo esses nomes, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o reto abdominal externo. Ele é um músculo também formado por um par, né? Ele se entrelaça entre si, sabe, tipo um zíper, assim, isso, ele se entrelaça entre si, tá? E ele é o que deixa a barriga definidinha, sabe os gominhos que tem na barriga que eu não tenho? Então, é aqueles gominhos lá, eles são reto abdominal externo. A gente precisa usar essa musculatura se contraindo para dentro. Então, muitos alunos já me perguntaram se faz alguma diferença ter o gominho na barriga. Para cantar, na prática do cantar, não faz diferença, porque essa musculatura que fica com gominho, ela se fortalece exteriormente, né? É para fora esse fortalecimento. E para o canto, interessa que esse músculo se fortaleça para dentro, não que vá formar gominhos para dentro, tá, pessoal? Mas de que ele venha se contraindo, não se expandindo, beleza? Mas também se tem a barriga de gominho, problema nenhum, tá certo? Então, com a mão na barriga, a gente consegue sentir que existe uma musculatura se contraindo quando a gente puxa a barriga para dentro, né? Essa musculatura é o reto abdominal, beleza? Aqui eu queria trazer uma curiosidade bem curiosa, né? Que é a questão de que essa musculatura ela pode se romper. Então, por exemplo, a gravidez pode gerar a ruptura do reto abdominal. E se não for cuidado, o processo de retorno dessa musculatura, isso pode acabar afetando no canto, porque envolve o apoio, né? Envolve a forma como a gente emite o som. O apoio é para a próxima aula, beleza? Então, assim, envolve a forma como a gente projeta o nosso som. E isso acaba interferindo na voz. Então, às vezes, pode ser que você tenha alguma dificuldade e essa dificuldade tenha relação com o seu reto abdominal. Compete você procurar um profissional para dar uma olhada, talvez possa ser algo nesse sentido, tá bom? Continuando. Essa musculatura, então, vai se contrair para dentro. O segundo músculo desse grupo muscular é o reto abdominal interno. Esse músculo é um pouco mais chatinho de você identificar, de você conseguir sentir. Mas vamos fazer o seguinte: esvazia bem o pulmão, assim, ó. Mais um pouco. Viu que tem um músculo fazendo muita força lá por dentro, contraindo tudo? Esse é o reto abdominal interno. Pode respirar, tá bom? Esse é o reto abdominal interno. É essa musculatura que vai te ajudar a projetar esse ar para fora, junto com o reto abdominal externo, tá? Como que você vai fazer isso? Sabe quando você tem que colocar uma calça jeans apertada ou você vai recolher a barriga para tirar uma foto? É meio que parecido com isso, tá bom? Mas um jeito bem bom de você sentir isso também é assim, ó. Coloca a mão aqui embaixo, abaixo do umbigo, assim. Os 3 dedinhos, assim, empurrando, assim, ó. Abaixo do dedinho, beleza? Abaixo do umbigo, beleza? Como que você vai fazer então? Você vai falar para mim alguma coisa. Vamos pensar assim, os dias da semana, começando no domingo, beleza? Então fala para mim. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Percebe que tem uma contraçãozinha aqui embaixo que acontece assim, né? Força e volta conforme você fala. Esse músculo aí é o que vai contribuir nessa emissão. Como que você vai fazer isso? Você vai manter essa pressãozinha dele, mas puxando a barriga para dentro. Perceba que quando você faz esse movimento, a costela já abre. Essa abertura se dá
pelo intercostal interno. Entenderam? Então, o terceiro músculo do grupo vai ser responsável por essa manutenção da costela aberta. Porque ela não pode fechar enquanto a gente canta. Entendeu? Então, é muito importante que você concilie esse processo respiratório. Professor, que confusão! É muita coisa. Calma, a gente vai organizar isso agora, tá bom? E ainda não são os exercícios, ainda não é a tarefa de casa, tá bom? Eu só tô passando uns exercícios assim para vocês verem como que as coisas vão acontecer, tá? Como eu já disse. Agora eu vou explicar todo o processo, como ele vai se dar, e depois eu vou passar os exercícios e explicar para que eles servem, tá bom? Então, ó, a gente tem um processo de enche o pulmão, né? Usando o diafragma, então a gente vai abastecer lá embaixo, é o armazenamento. Então armazena, daí a gente mantém, né? E daí a gente pressiona para a saída, ok? Como que vai ser isso? Vai ser assim, enche barriga, enche costela, firma aquela região abdominal, né, lá embaixo, firma, e depois solta o som. Ah, é junto com o som? Não, é antes do som. Tudo isso acontece antes de cantar. O quanto antes, professor? Bem antes. Você, assim, pensou que vai cantar, já tem que começar a fazer funcionar nesse formato de respiração. Beleza? Então, assim, é muito importante você coordenar o processo. Enche barriga, enche costela, firma o músculo lá e depois emite o som. Então, comigo, viu como não é tão difícil? O problema é na hora de coordenar. Por que é tão difícil na hora de coordenar? Eu já vou dar algumas dicas que é para na hora de você ir fazer o exercício, você ficar ligado no que vai acontecer, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa é que a costela quer fechar rápido. Não pode. A costela vai ter que ficar aberta, tá bom? O segundo, e tem até um jeitinho, eu vou falar já para vocês, para quando eu passar os exercícios, isso já está entendido, mas eu vou repetir quando eu falar lá nos exercícios. Não pensa em deixar a costela aberta, pensa em abrir ainda mais a costela. Pensa que quanto mais a barriga entra, mais a costela abre. Vai chegar uma hora, óbvio, ela vai estar no ápice de abertura dela, ela não tem mais para onde abrir. Mas ao refletir dessa forma, ao pensar assim, pelo menos você garante que a sua costela vai ficar fixa ali, firme. Beleza? Então, conseguiram entender? Estão comigo até aqui? Não se perderam? Então a gente já está num caminho muito bom. O próximo passo agora é a gente conseguir fazer nossos exercícios. Bora lá? Então, pessoal, os exercícios vão ser divididos nos exercícios para modo e para tipo respiratório. Modo respiratório são aqueles de revezamento. Como que você vai fazer? Eu sugiro que você faça primeiro observando na frente do espelho, para garantir todos os exercícios, ok? Na frente do espelho, se possível. Se você não puder, tudo bem, você vai ter que se prestar um pouco mais atenção. Mas é que na frente do espelho você consegue observar o que está acontecendo e garante que nada de errado esteja sendo feito, tá bom? Então, faça assim, aquele exercício, um dedo para o nariz, outro para a boca. Você vai fazer 3 vezes esse exercício. E você vai fazê-lo revezando, tá? Então, você vai fazer 5 vezes nariz, 5 vezes boca e puxa os dois ao mesmo tempo. Daí, espera um pouquinho, 5 vezes nariz, 5 vezes boca, revezando, espera um pouquinho. Faz de novo e espera um pouquinho. Entenderam? Eu vou fazer com vocês agora, beleza? Então vamos lá? Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. Entenderam? É assim que eu quero que vocês façam, tá? Vamos fazer mais uma vez? Então vamos lá? 3, vai. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. E aí? Foi agora? Conseguiu? Que antes lá talvez não tivesse dado certo, agora deu certo?
Se não deu, não tem problema, vamos continuar fazendo. E se deu, você vai ter que continuar também. Mas se você não conseguiu hoje, não tem problema, vá treinando todo dia. Eu garanto que daqui a pouco você já vai conseguir, tá bom? Vamos de novo? Então vamos lá. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Nariz, boca. Os dois. Foi, deu certo, tranquilo. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer, tá? O segundo exercício é só tipo respiratório, tá bom? Então vai ser com a barriga que a gente vai começar. Então vai ser 3 vezes 10. Então vai ser assim, enche, só presta atenção na barriga. É só o que eu quero que você preste atenção nesse primeiro exercício, beleza? Então vamos lá. Enche barriga, zazia. 1, enche, zazia. 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 Aqui fizemos 10. É isso que eu quero que você faça. Não é para ficar falando comigo, tá bom? É só para fazer. Esse segundo eu já não vou falar. Eu vou só fazer e eu vou contar aqui no dedo 10. Beleza? Então vamos lá, com a mão na barriga. 3, vai. Foi, legal, deu certo. Pessoal, agora eu vou falar de uma coisa. Pode ser que dê uma leve tonturinha. Não se preocupe com essa tontura, tá bom? Começa assim, daqui uns 5 minutinhos você já morre. Oh, mentira, é brincadeira, eu sempre faço essa piada na aula. Não, é uma coisa que dá porque você está oxigenando o seu corpo de uma forma nova, que ele ainda não assimilou, o seu cérebro não entendeu o que está acontecendo e fala, eita, é isso, tá? Mas respira que daqui a pouquinho já vai dar tudo certo e você vai ficar bem, tá bom? Eu prometo. O terceiro exercício que a gente vai fazer é a mesma coisa, só que para costela. A gente fez esse daqui 2 vezes. Eu quero que você faça mais uma depois, tá bom? A tarefa é que você faça 3 vezes esse exercício, tá certo? Agora vamos fazer da costela. Mentira, nem vou, não. Vamos fazer, sem preguiça, tá bom? Vamos lá. Mão na barriga, eu vou contar de novo. Enche, esvazia. Foi? Deu certo? Tranquilo. Agora sim. O próximo exercício que a gente vai fazer vai ser para costelinha. Vai ser a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá? Mão na costela, as duas mãos. Eu vou fazer primeiro com as duas, depois eu vou fazer com uma só, tá bom? Para poder contar. Então vamos lá? Enche, zazia, 1. Enche, zazia, 2. Enche, zazia, 3. Enche, zazia, 4. Enche, zazia, 5. Pessoal, viu? Eu tô até parando para falar duas coisas. Uma, eu parei de olhar para vocês para me olhar para ter certeza de que eu tô fazendo certinho também. E outra coisa é que vocês precisam prestar atenção de que isso não tá enchendo aqui em cima, movimentando os ombros, enchendo o peito. Não é essa a ideia. A ideia é que continue lá para baixo, mas que você faça usando essa região abdominal, tá bom? Aliás, essa região já é intercostal, né? Entre as costelas, o dorso, beleza? Vamos lá? Continua aí. Vamos lá, estamos no 5, tá bom? Enche, zazia. Enche, zazia. Enche, zazia. Enche, zazia. Enche, zazia.
Eu confesso que eu até perdi a conta, mas eu acho que foi. Beleza? Então, comigo até aqui é difícil, né, galera? Porque vai cansando. Então, assim, ó, eu nem vou fazer todos agora desse, porque eu sei que esse vai cansar mais se você fizer comigo. Então, vai fazendo com calma. Se você tá sentindo que 10 é muito, porque eu tô fazendo com 10, porque 10 eu dou conta. Se você tá sentindo que 10 é muito, também pode fazer menos, tá bom? Começa com o quanto você aguentar fazer. Na verdade, óbvio, se eu tentar, eu vou fazer mais que isso. Mas a ideia é não ficar saturando de exercício. É que eles sejam o suficiente para que você consiga entender essa musculatura e que você trabalhe com ela de uma forma bem articulada. Tá comigo até aqui? Tá dando conta desses exercícios? Vamos pro próximo exercício então, tá? O próximo exercício envolve você conciliar isso. Então vai ser enche barriga, enche costela, apoia lá, firma aquela musculatura lá de baixo. E daí a gente vai soltar o som fazendo S. Tá? Não vale fazer com um TS, assim. Por que que não vale? Porque senão é a língua quem vai estar em funcionamento. E se essa língua ficar em funcionamento, é ela quem controla teu ar. Eu não quero isso. Eu quero que você controle o teu ar com a sua respiração, beleza? Então vai ser assim, SU, com a língua lá na base. Então você vai encher barriga. Então vamos lá, enche barriga, enche costela, firma e ok? Esse S tem que ser padrão, ele não pode ficar oscilante, não pode ser um ok? Ele tem que ser padrão, homogêneo, e ele tem que ser sempre igualzinho, direcionado igualzinho, tá? Com essa respiração funcionando e sem fazer tss. Entenderam? Estão comigo até aqui? Esses são os exercícios da semana. Esse último você também vai fazer 3 vezes 10, tá? Tô só de olho, hein? Beleza? Eu quero ver esses exercícios bem feitos para nossa próxima aula. Entenderam, pessoal? Estão comigo até aqui? Tranquilo, né? Então esses são os exercícios que você precisa treinar essa semana. A nossa aula já está chegando ao fim. Eu só queria deixar com vocês o recadinho da semana, lembrando lá, reforçando as nossas monitorias. Na quarta-feira, às 15 horas, no grupo do Facebook, Oficina de Técnica Vocal com Vanderlei Silva, e na sexta-feira, no Google Meet, também às 15 horas, o link vai ser disponibilizado no grupo do Facebook, beleza? E pessoal, assim, vocês viram que cantar, todo esse aparato respiratório exige bastante. Assuma um compromisso de estudo diário. Estude todo dia, um pouquinho. Não precisa ficar horas do seu dia estudando. Estuda 5 minutinhos quando acorda, 5 minutinhos antes de dormir, que eu garanto para você que na próxima semana todos esses exercícios, todo esse aparato respiratório vai estar respondendo bem melhor. E você, consequentemente, vai acabar cantando bem melhor também, ok? É isso, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais. É nóis!